Olá, aquecendo a voz aqui. Friozinho de Curitiba, que não tá fácil, né? Mas cada um no seu canto, passando seus desafios, tanto climáticos quanto todos os demais, né? Todas as demais situações que neste mundo todos estamos vivendo. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui junto comigo. Muito feliz de poder voltar mais um pouquinho cada dia, né? Em primeiro lugar, eu quero trazer para vocês assim, já tá tudo bem, tá? Mas as pessoas estão estranhando que eu tô um pouco afastada das redes, né? E como eu não podia deixar meu compromisso agora com Maria, dia 13, né? Tá se aproximando o dia 13 de junho, então eu estou aqui. Mas em breve, né? Eu acredito que as coisas tendam a se organizar melhor para mim aqui, passando por tribulações físicas, né? Fisiológicas e tendo alguns desafios, né, com as mudanças climáticas, mas na verdade eu já estava vindo antes, né, num processo de tratamento imunológico, tá bom? E a imunidade tem muito a ver com a espiritualidade, né? Não tem como, é o nosso campo vibracional que ele fica saturado, né? O campo vibracional tem a ver muito com a questão da imunidade. A imunidade ali anda juntinho, né? Mas as coisas estão se encaminhando, estou com várias assistências assim, né? Fazendo bastante coisa, terapêutico, né? Olha lá meu amigo Arruda, de longe. Que legal. Um beijo, Arruda. Beijão para você, querido. Vem para Curitiba passar frio com a gente. Então, eu realmente andei afastada, né? Eu peço desculpas a vocês, eu sei, eu recebo as mensagens das pessoas. Josi, isso está fazendo falta, as tuas mensagens são importantes. Eu sei, gente, que realmente né? Mas eu estou num processo, assim, de recolhimento. Eu já disse isso numa live anterior, né? Eu estou num processo de recuar e me recolher para me reencontrar, encontrar o meu eixo e fortalecer. E eu funciono assim, né? Porque o meu canal, ele é para servir a minha espiritualidade, basicamente, não sei se dá para entender, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Quando eu não estou aqui para trazer mensagens, para trazer alguns recadinhos, eu estou aqui para propagar um trabalho crístico que foi ancorado por mim, porque eu tenho muitos trabalhos. Eu tenho várias canalizações, meus cursos são todos praticamente canalizações, né? Então eu faço download do que está no etérico para trazer para cá. E aí, claro que eu vou ter que passar para as pessoas, para elas entenderem o diferencial de um trabalho canalizado, verdadeiramente crístico, e que precisa chegar às pessoas para que esses trabalhos possam reverberar profundas curas, né? Esses dias ainda tive um grande testemunho, que eu fiz a Ordem de Saint-Germain presencial, né? E essa pessoa disse, Josi, eu não tinha ideia, né? Eu não tinha ideia. Aliás, eu estou recebendo muitos elogios, assim, elogio é uma palavra diferente e estranha até para mim, né? Eu diria que as pessoas estão se expressando, né, em relação, trazendo um retorno, trazendo um feedback daquilo que a gente consegue trazer para esse mundo, né? Então, a primeira foi da Ordem de Saint-Germain, que a pessoa chegou para mim e falou assim, Josi do céu, ela falou desse jeito, eu não tinha ideia do quanto é profundo e libertador esse trabalho da Ordem de Saint-Germain. Eu já escutei isso também da Ordem de Miguel, né? Porque essas ordens, elas são realmente
de grande e profunda ressignificação na personalidade, muito profunda. Porque não são palavras ditas, não é apenas uma canalização, né? É uma reorganização, uma reordem, né? Porque quando eu falo que eu canalizo trabalhos, que eu canalizo workshops e que eu trago para cá, para esse mundo de existência, alguns cursos, existe a participação da Kinatra também, né? E esses dias me perguntaram, porque eu fiz uma postagem, eu fiz no IA, uma imagem dos 7 mestres, que eu estava me sentindo muito honrada aquele dia. Eu estava me sentindo muito acolhida, porque eu estava de cama, e eu me senti muito, mas muito amada, muito acolhida pelos mestres, e eu fiz questão de fazer aquela imagem comigo junto, né? E eu fiz um texto aqui no Insta, coloquei que eu me sinto honrada de ter a oportunidade de seguir e de trabalhar para eles, né? Porque eu trabalho para os mestres há mais de 30 anos, né? É sempre ouvindo a voz de Elmorian, faça isso, faça aquilo, agora é por aqui. Serafis Bey também tem um papel muito grande comigo da chama branca, então ele sempre me traz clareza em momentos obscuros, momentos confusos, né? É difícil explicar a forma como eu vivo, porque a minha vida não é uma vida normal, não é uma vida comum. É uma vida em comunhão permanente com a profunda espiritualidade ao qual eu represento. E eu vou entendendo cada dia mais que eu estou aqui para servi-los, né? E então esses trabalhos, eles têm um quantum profundo, muito grande de conexão direta com a fonte, né? Por isso que eu tenho tanto testemunho de que os trabalhos transformam, de que os trabalhos eles modificam, né, o parâmetro de caminho da pessoa. E eu vou falar para vocês, por exemplo, o Jornada, que eu chamava de Jornada do Despertar, e já faz muito tempo que eu não chamo assim, porque não é o nome dele, não caracteriza, não honra o trabalho, a maestria divina, né? O caminho da maestria divina que está hoje com 8 módulos, né? Ao final é 7.1 e 7.2. E agora eu recebi a autorização para ancorar o módulo 8, a 8ª superior. Ele recebeu um nome que eu já tinha ganho, né? Quando eu ancorei, quando eu fechei esse trabalho, os 7 módulos, né? Em 2011, eu terminei de ancorar todos eles, um a cada 2, 3, 4, 5 anos, era assim que acontecia. E lá os mestres, quando eu fechei em 2011 o 7.1, aliás, o 7.2, né? Os mestres disseram, agora você vai chamar de escola da maestria divina, porque você trouxe à Terra a escola ascensional, que os mestres ascensos passam. É a mesma escola que nós, como ascensos, fizemos no etérico, e você foi a única pessoa que foi autorizada a trazer esse trabalho para a Terra. Eu não dei bola, não. Eu falei, tá maluco isso daí não, isso é muito, não vou nem pensar no que isso pode representar, isso está longe de mim, eu vou fazer o meu trabalho, porque eu sou assim. Eu gosto de simplificar as coisas, porque quando a gente diz, por que isso, por que aquilo, aí entra uma pontinha de ego e isso não é comigo. Eu não sou assim. Quem me conhece sabe como eu sou, eu não tenho que explicar. Mas lá atrás eu deixei e acabei dispersando e nunca chamei o trabalho com o nome que os mestres pediram. E agora, quando eu tive esse mergulho, que eu fiz várias meditações, fiquei bastante com a Josimere, fiquei de cama alguns dias, daí melhorei, daí piorei de volta, e essa oscilação muito grande da imunidade, né? Estou com vários tratamentos, enfim. E aí, muito tempo para estar com ela, com a Josi, né? Com a Kirnatran, que é o eu superior dela. Então, muita coisa abriu para mim. Eu estou, assim, repleta de informação.
Estou num momento de muita luz, com muita informação, como um canal de luz que eu sou, e por isso estou na Terra. E aí, uma coisa que os mestres pediram para mim é que eu colocasse o verdadeiro nome no trabalho. Escola de Maestria Divina. Escola Ascensional, a sua Maestria Divina. E eu prometi para eles que eu vou deixar isso mais acessível, que eu vou dar continuidade, eu vou colocar o módulo 1 e 2, que já foi gravado na plataforma QFI, vou divulgar aqui para vocês acessarem esse trabalho online, porque, claro, ele é presencial, né? Mas a gente sabe que pouca gente consegue, né, vir até a Estância Buda Gautama. Muita gente vem conseguindo, nossa, nesses últimos 5 anos, a estância foi visitada por muitas pessoas do mundo inteiro, né? Não só do Brasil. Porque irmãos nossos brasileiros que estão morando fora, né? Fizeram essa viagem, né? Itália, França, Alemanha e Portugal, né? Então, a gente tem aluno desses lugares que está fazendo a maestria, né? Está fazendo os módulos, enfim. Que leva 2, 3 anos para terminar, porque é uma escola ascensional, né? Por que ele tem esse diferencial? Porque eu, como terapeuta, em 27 anos em consultório, que trabalhei todo tipo de situação da humanidade, a nível de regressão, outras vidas, cura de fractais, libertação de registros e processos kármicos estelares, né? Eu tenho muita experiência com estelares. Mais de 17 anos só com isso, né? Assiduamente, assim. Participei de muitas coisas dentro da Confederação Galáctica e a serviço deles, né? É difícil falar, né? É muito complexo isso para algumas pessoas, mas, enfim, estou soltando aqui. Então, eu me comprometi a colocar na QFI, para que as pessoas que ainda não fizeram o 1 e o 2 darem continuidade, né? Começarem a fazer o processo. E me comprometi a gravar os trabalhos para que as pessoas de fora consigam acessar. Mas eu estou com turma já fechada, dia 4 de julho, não tenho mais vaga. Por que não tem vaga no módulo 1 que vai iniciar? Porque ao final do trabalho, eu canalizo individualmente para todos os participantes, então meu número máximo é 25 pessoas, porque já vai dar 3 horas de canalização ao final aí. De 2 horas para frente, né, porque é demorado, e essa dedicação eu não abro mão, eu continuo fazendo, né. E a canalização do módulo 1, ela vem do mestre de encarnação, o padrinho, que eu chamo de padrinho da encarnação. É onde a pessoa recebe o start, né, do propósito divino dela, da missão de vida, o porquê ela está aqui, por que ela nasceu, porque ela veio nesse momento tão especial na Terra para encontrar a sua razão da existência. Então, é importante que ela receba essa canalização no primeiro módulo. Então, dia 4 de julho está lotada a turma, não tem como pôr mais. E abrir, por essa razão, uma segunda turma no dia 4, aliás, no dia 8, 4 de julho, fechada, 8 de agosto. Ainda tenho algumas vagas. Então, se alguém tiver interesse, manda um direct para mim. Bom, eu não estou aqui para falar sobre isso, mas eu precisava falar esse meu momento, precisava compartilhar com vocês esse meu momento de muita luz que eu estou vivendo agora. Porque quando a gente se recolhe um pouco, a gente não compromete tanto a esfera espiritual do nosso campo, há uma preservação, há uma renovação interior, né? Então, é muito importante a gente saber preservar a nossa energia em alguns momentos da nossa vida. Eu fiz isso várias vezes já. Às vezes a pedido dos mestres e às vezes por questão não vou chamar de doença porque eu não estou doente. Eu estou com uma fragilidade fisiológica que está sendo tratada
E, claro, dentro do inverno, ser uma pessoa alérgica ao frio é bastante complicado, né? Eu preciso me proteger o tempo todo, estou dentro de casa com um casacão aqui, porque se deixar o corpinho exposto à friagem, já começa a tosse, já uma porção de coisas vem. Então, eu queria colocar isso, assim, que não fiquem tristes, né? Peço a compreensão de vocês que eu realmente estou afastada, mas as coisas vão mudar. Vamos então agora para outra informação. Bom, como amanhã é o Dia dos Namorados, né? E eu não vou tocar nesse assunto, vou falar sobre esse assunto com vocês, eu vou antecipar. Sábado, dia 13, eu tenho, assim, um compromisso de Maria, né? Que é a corrente da oração. Por isso que vocês estão aqui. Então, eu tinha inicialmente avisado, né? Que ela seria no dia 13. Mas eu tenho um compromisso, que eu tive um chamado para realizar uma cerimônia. E eu não posso abrir mão dessa cerimônia, porque ela é muito importante também. Então, eu decidi antecipar para amanhã a abertura dos 7 dias ou 11 dias, cada um vai definir como que é para si, da corrente de oração em prol das crianças do nosso mundo. E essa corrente vai ser muito linda, porque além de a gente orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos sobrinhos, por todas as crianças que estão no nosso entorno, né? Crianças que nunca vão chegar próximo de nós, mas que fazem parte dessa corrente luminosa, né? Nós vamos orar também pela proteção da reencarnação dessas almas. E a proteção dos lares, nós vamos ampliar isso, porque veio Mãe Maria ontem na reunião da fraternidade, ela pediu isso, que eu amplie essa corrente de orações para os lares das crianças, atingindo protegendo os pais, os tutores dessas crianças, que são as crianças da nova era. Ela está pedindo que amanhã a gente inicie, então, como eu antecipei, vai ser dia 12, né? Que a gente também direcione as nossas orações com esse propósito. Eu achei maravilhoso e tem tudo a ver, né? Por quê? Porque eu vou explicar melhor isso amanhã, né? Porque tem um desafio aí muito grande, né? Ser pais, tutores de crianças que vêm ao mundo para contribuir com o mundo na sua luz, né? É um desafio. Eu sei porque eu trouxe uma pessoa muito especial para esse mundo e eu sei os desafios que eu passei. Então é muito fácil falar dessas coisas para mim porque eu tenho referência de tudo, né? A minha vida sempre foi uma grande experiência humana, né? Eu não sou humana, eu estou humana, mas a minha vida sempre foi cheia de desafios e muitos desafios, né? Muitos desafios, muitas dificuldades. Então é fácil falar sobre isso porque eu sei até onde as pessoas estão podendo ir, né? Porque eu também conheci o caminho. Então é dentro disso que eu venho falar. Então a corrente de oração, pessoal, vai ficar amanhã, sexta-feira, dia 12 de junho, às 19 horas. E dessa vez eu vou fazer ela no Instagram. Prestem atenção, a corrente de oração vai acontecer aqui. Mas, na sequência, eu vou estar imediatamente já postando essa oração, essa corrente de oração no canal do YouTube, porque, a pedido de muitas pessoas, eu vou revezar. Um mês eu faço através do Instagram, ao vivo, né? E já reposto imediatamente para os meus irmãos queridos lá do canal do YouTube, e depois fazemos a inversão também, porque até agora as duas que houveram eu fiz sempre no canal do YouTube, né? E aqui o Instagram a gente vai fazer esse revezamento. Então, na manhã eu estarei com vocês aqui no Instagram, às 19 horas.
E vai coincidir que amanhã é dia 12 de junho, é o dia celebrado para os casais, as famílias, o amor, né? Então, o amor estará no ar amanhã. É muito difícil, eu queria falar um pouquinho sobre isso, se vocês me permitem. É muito difícil a gente falar sobre relacionamento, né? Porque hoje há uma grande crise nos relacionamentos. Existem pessoas e casais e companheiros de todas as formas, né? Pessoas que estão acostumados a um sistema emocional e não conseguem romper com isso, mas não são felizes, mas são, de certa forma, seguras. Pessoas que assim, existe uma... Eu lembro quando eu estava em consultório, tinha vários casais assim, que eles moravam sobre a mesma casa, mas tinham um contrato, né? Cada um era livre para viver aquilo que queria, mas não se separavam pela questão financeira, porque a estrutura financeira não permitia. Existem casais que estão com pessoas buscando ser felizes, né? Tentando fazer com que aquela pessoa se transforme no sonho iluminado do coração dela, né? E a cada dia nem sempre isso acontece. Os relacionamentos passam hoje por um desafio muito grande, porque quase não existe mais respeito entre as relações. As pessoas, elas se desapegaram desse sentimento, desse comportamento, dessa virtude, né, de saber respeitar o próximo. Saber respeitar o próximo é mais ou menos como aquela frase que Jesus dizia, ame a ti mesmo, né? E respeitar o próximo como a ti mesmo é o grande desafio. Porque para que a gente possa respeitar o outro, a gente precisa ter uma outra coisinha antes. Uma experiência humana bastante mais elevada do que tudo para que possa respeitar. Porque respeitar só respeita quem consegue se colocar no lugar do outro. E colocar-se no lugar do outro é sentir com, que é a definição da palavra compaixão, né? Então, os relacionamentos hoje, eles estão muito em crise porque as pessoas impõem as suas regras, as suas formas, e o outro cede. Alguém que está na posição de poder, né? Mostra o poder, às vezes pela questão financeira também. Existe uma dependência aí, uma codependência relacional, e isso torna as coisas mais complexas, né? Na relação, na convivência. Então, o amor puro, a entrega, a dedicação, a troca, o respeito pelas formas, pelas diferentes formas, pela forma de pensamento diferente, porque por um casal ele pode estar junto, mas algumas coisas não podem ser diferentes, porque as pessoas precisam ter os mesmos princípios. Um casal que convive, que está sobre o mesmo teto e que não tem os mesmos valores, os mesmos princípios, ele vai estar sempre vivendo no paralelo, cada um na sua posição. Porque não tem como ser um só. A gente tenta fazer, mas não há entrelaçamento suficiente para que haja um comprometimento relacional, né? E assim, muitas outras situações que dá para a gente escrever um livro, né? As situações diversas e adversas que nesse mundo se encontram hoje em nome daquilo que a gente chama de amor. O amor, ele é algo muito raro.
Porque a maioria das pessoas, elas viciam nos comportamentos dos outros, sem conhecer verdadeiramente quem está ao seu lado. Porque até espiritualmente existem contratos, né? E existem situações do passado que aproximam pessoas para viverem alguns desafios kármicos. E toda relação tem um pouco de desafio kármico, mas algumas é tão forte, é tão comprometedor que cega o outro e acaba aprisionando, né, em nome de algo que foi feito lá no passado e que não foi solucionado. E aí a gente diz que são relações pouco ativas e mais passivas, aonde existe uma dominância sutil entre uma das partes e nem sempre isso fica claro, né? Mas as pessoas cegamente chamam isso de amor. Como eu disse, dá para escrever um livro, né, sobre esse tema. Mas o recado que eu queria dar para vocês em termos de relacionamento é que quanto mais se expandir a luz sobre o planeta, quanto mais a luz no planeta adentrar, os padrões de relacionamento serão os primeiros que serão afetados. Por quê? Hoje a luz está entrando para organizar as relações e dentro do relacionamento as pessoas criarem uma nova consciência, uma nova visão sobre um aspecto mais da verdade, da transparência e da capacidade ou da oportunidade que a gente tem através desse romper dos véus de enxergar aonde estamos. E muitas pessoas têm que entender que não existe mais karma para ser vivido, porque as pessoas ficam em conceitos espirituais adversos também, porque eu já atendi muita gente em consultório que dizia assim para mim, eu não posso me separar. Não, Josi, eu não tenho como me separar. Daí eu dizia, mas da onde que você traz isso? Porque eu estudei sempre tal, não quero colocar nenhum nome aqui, eu sempre estudei tal versão religiosa e ali está compreendido que nós temos que, uma vez que fomos apresentados por Deus, precisamos ficar até o fim e cumprir o karma. Eu não penso assim. Eu penso que nós temos um caminho com cada pessoa que realmente pode ser um reencontro kármico, mas que há limites para tudo. Assim como eu aprendi com Jesus. Jesus sempre me disse, entenda os seus limites, porque se você ultrapassar os seus limites, você vai estar não só passando por cima de você e se destruindo, como você estará se descaracterizando diante do outro, e esse karma será estendido de uma forma muito mais agressiva do que a qual foi programado para que você pudesse estar. Porque a gente não pode forçar a nossa presença ao excesso do outro, aonde o outro já não enxerga mais nem quem está com ele, de tantos machucados que já foram provocados. Então, talvez, às vezes, a gente tenha que entender até onde a gente precisa ir também no processo kármico, né? Mas cada caso é um caso, e a gente não pode dizer que fulano, ciclano, não. As pessoas precisam sentir no coração, elas precisam se deixar guiar pela sua espiritualidade. Eu nunca dei um passo na minha vida sem perguntar ao meu eu superior, à Mãe Maria, ao Mestre Jesus, o que seria certo fazer. E eles sempre me orientaram. Mas, Josi, você diz que os mestres não ditam o destino. Não ditam o destino, mas inspiram o nosso destino. Quando nós nos abrimos de uma forma muito sincera, o nosso apelo é amoroso e sincero com a nossa espiritualidade. Eles são bondosos demais e eles vêm bem pertinho e eles nos dão e seguram nossa mão, nos dão segurança. E às vezes só a presença daquele ser
que do lado da gente caminha e está naquele momento onde você está chorando, onde você está desesperado, onde você não sabe mais por que caminho você trilhar. Nessa hora, quando você abre o coração, a fé fala mais alto. E parece que aquilo que eles pensam te inspira, te fortalece e rompe com barreiras que você não está enxergando e você mesmo enxerga o caminho e a solução, né? Mas, como eu estava dizendo, a luz vai adentrar potencialmente daqui para frente. E a luz que está aqui agora é para trazer clareza e dar oportunidade para que a gente entenda o que estamos fazendo com a nossa vida, né? Quanto mais luz vier, mais vai aproximar as almas afins, numa forma gigantescamente acelerada. O que é relacionamento de alma afim, Josimere? São as almas que estão há muito tempo longe do teu encadeamento reencarnatório. E essas esperam por você. São aquelas que justificam o motivo pelo qual você se sacrificou num ponto de busca excessiva da verdade. Você deu saltos quânticos porque inconscientemente você esperava encontrar essas almas que também estão fazendo a mesma coisa. E aí o encontro é de luz, luz com luz. Não é mais encaixes, encontros. É luz com luz. Você sabe quem você é, a outra pessoa também sabe quem ela é. Você honra quem você é, porque você já teve um percurso enorme para descobrir isso e aceitar e viver essa verdade. A outra pessoa também está nesse processo de reconhecimento, de valorização profunda. E vocês, em tempos diferentes, vocês se trabalharam e a sua autoestima, o seu autovalor foi ressignificado. Essas almas vão se encontrar. E aí vai ser muito bom, porque nós teremos relacionamentos com pessoas que nós chamamos de almas afins. É um relacionamento, até eu fiz uma postagem no Stories, vocês deem uma olhadinha lá. Um guerreiro num campo de flores com um ramalhete para entregar para uma dama. Ele está todo aparamentado. Então, essas almas é que estão por vir. Estão porque existe um encontro marcado no infinito, nesse tempo, quando a Terra atingisse seu ápice de luz. E aí a relação é de alma afim, é de respeito, é de parceria, é de amor, é de paciência, é de compreensão, é de troca, é de chegar para você e dizer, poxa, você gosta disso? Eu não gosto tanto, mas eu vou com você, vamos lá, eu te ajudo a fazer tal coisa que você acha que é legal. De repente, depois você me ajuda a fazer algo que eu também gostaria de fazer. Isso é o verdadeiro relacionamento. Não é um relacionamento de condicionamento, não é de dependência financeira ou emocional, não é por insegurança que você vai estar do lado. Não serão assimiladas diferenças, e sim compreensão e compaixão por tudo aquilo que você é. E a valorização é a palavra-chave desses relacionamentos de almas afins, né? E como eu coloquei na figura, por isso que eu repostei uma postagem de alguém, né? Coloquei no meu stories, lá está escrito assim, relacionamento maravilhoso é aquele que traz paz. Não é aquele que te dá meu Deus, um fogo que acende quando você olha para aquela pessoa. Isso é fato. É fato. A paixão, ela não dura. E quando você olha para uma pessoa e você fica todo aceso por ela e dá aquela coisa e tal, pode entender que essa chama um dia ela pode diminuir. E o que ficar de verdadeiro quando a chama diminui, se não tiver conquistado o reconhecimento de amor verdadeiro, não dura para sempre. A ilusão, o véu cai, né? O véu cai.
E de repente você vai acordar e vai dizer, puxa, não era bem isso, né? Mas um dia anterior você disse, não, é a pessoa da minha vida. Então, assim, é muito difícil, muito complexo esse assunto, esse tema, né? Mas como amanhã é Dia dos Namorados, muita gente vai pensar sobre isso, fica aqui todas as minhas falas e dicas para que você tente entender aonde que você se encaixa nesse momento aí, né? E às vezes estar sozinho é conquistar, é um momento de não solidão, mas solicitude, aonde você aprende a amar quem você é e você mesmo se preenche, né? É um sentimento inexplicável esse, de a gente estar consigo mesmo, ter paz no coração, preenchimento dentro de si mesmo e não ficar dependente de nada e nem de ninguém, né? Porque a dependência é sofrimento. Agora, compartilhamento, né, vivencial, que é o que vai acontecer, futuro a Deus pertence, né? Então, eu trouxe várias coisinhas para vocês aí e vou pedir para vocês, então, amanhã. Amanhã, às 19 horas, aqui no Instagram, pode ser? Mandem essa live ao maior número de pessoas, até pelas dicas de relação, aí que pode ajudar um amigo, pode ajudar um parente, né? Mas esteja comigo aqui que eu aguardo vocês para que a gente possa dar esse start da corrente de oração das crianças e dos pais divinos que trouxeram crianças especiais que têm missão crística na Terra, tá? Só vou dar um recadinho. Eu recebi, sim, uma mensagem muito importante de Jesus, mas eu vou trazer ela no começo da semana, somente no começo da semana, ok? Ela é uma das mais lindas e mais importantes mensagens que eu já recebi de Jesus. E ele veio para dizer que em breve ele estará recolhendo o rebanho dele. Então, passe todos os dias a meditar, chamar por Jesus, pedir um momento ao lado dele e se coloque como o servidor do Mestre. Porque pode ser que você faça parte do grande rebanho do Mestre Jesus. E as cornetas estão para tocar. E ele virá recolher o seu rebanho. É só isso que eu quero falar. A mensagem ela é longa. Quando eu trouxer, vocês têm que ter paciência. Mas é maravilhosa. E uma última dica, quem ainda não leu o meu livro Maestria Divina, também é um livro que eu tenho recebido muitos elogios e muitos agradecimentos. O último que eu recebi foi assim: Josi, eu não imaginava até onde você tinha ido com esse livro. Eu achei tão engraçado ela falar isso. Eu achava que o que você fizesse, eu te acompanho há muitos anos, e eu entendia que um dia você ia escrever um livro, mas eu não imaginava que o livro que você fosse trazer ia muito mais além do que os 7 raios. Você trouxe experiências fantásticas de suas viagens, que trazem um grande exemplo, um grande modelo da tua evolução para nós. Você nos dá a oportunidade de autoconhecimento, parece um e-book o livro. Eu descobri muitas coisas, né? Então, assim, é um exercício. Hoje, leitura é algo que não é todo mundo que faz, né? Mas o livro da Fraternidade Branca que eu trouxe, o livro da Maestria Divina que eu construí, com a ajuda e apoio dos mestres, ele resume 25 anos do meu trabalho presencial em Curitiba. Foi daí que ele nasceu, né? Maestria Divina está na editora Almenara. É só você entrar aqui no Instagram, editora Almenara, e mandar um direct que ela te manda o link do livro. E se você preferir, está na minha bio. Entra na minha bio, Josimere Resnauer aqui,
Tem o link do Maestria Divina, você compra o livro pelo link, tá bom? É maravilhoso, é uma grande oportunidade de despertar e é Maestria Divina, tá bom? Então, live como essa, cheio de recadinhos, eu agradeço a presença de cada um de vocês e conto com vocês amanhã. Vamos chamar uma grande corrente de pessoas para fazer no Instagram a live amanhã da corrente de oração que começa às 19 horas, tá bom? E a gente vai repetir ela por 7 dias. O link da live de amanhã também vai estar na minha bio, tá bom? Para vocês baixarem o questionário, o roteiro de oração, vocês vão conseguir acessar tudo isso. Um beijo no coração de cada alma que está aqui comigo. Muito obrigado por estarem aqui. E seguimos juntos e unidos mais do que nunca agora, pertinho, pertinho, né, de Mãe Maria e pertinho, pertinho do Mestre Jesus para cumprir com o nosso propósito maior. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima, tá bom? O link eu sempre coloco no Telegram do roteiro, né? O meu Telegram sempre vai ter o roteiro e também sempre aqui na minha bio, na descrição. Tem muita gente que pede para colocar no Telegram, eu tenho colocado. Tá bom? Queridos, amados seres de luz, estamos juntos, tá? Às vezes nem sempre podendo estar, mas eu creio que tudo que eu tenho feito para minha saúde, uma hora vai me trazer mais segurança ainda, né? E as coisas tudo passa, né? E tudo é um aprendizado, na verdade. A gente aprende muito quando a gente precisa diminuir o ritmo, tá bom? Muito obrigado, desejos de melhoras acolhidos no meu coração, com muito amor. Eu sei que vocês desejam o melhor para mim e eu também desejo o melhor para todos vocês. Um beijo no coração e bora se preparar que amanhã tem mais, tá bom? Quem está entrando agora, por favor, fica gravada a live, pega ela desde o começo. E já estou subindo ela para o canal do YouTube, para todos os nossos irmãos acompanharem todas essas orientações aí, e informações. Beijo, então. Até a próxima.